Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e eternamente, louvado e glorificado para sempre. Eu gostaria de fazer um vídeo aqui para todos os irmãos de todas as religiões na face da terra. Eu gostaria de falar sobre o capítulo que está escrito na Bíblia, São Mateus 19, verso 21, onde é que fala ali do mancebo de qualidade. Aquele homem era um homem que tinha qualidade, que era rico, e Jesus pegou e perguntou a Jesus como que ele fazia para ele ganhar a vida eterna. Jesus disse para ele: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Jesus disse também para ele vender tudo o que ele tinha e dividir com os pobres. Mas quando Jesus falou essa parte, ele falou que as outras partes tudo ele seguia, né? Desde a mocidade dele, ele era fiel, ele fazia as coisas certas, ele não roubava, não furtava, não adulterava, não fazia nada disso. Então, Jesus pegou e falou para ele: divide tudo que tu tem com os pobres. Aí ele deu linha, porque ele tinha muitas propriedades, era um homem rico. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, que essa parte aí, ela está escrito, não é só em São Mateus não, está escrito em Marcos 10, 21, e em Lucas 18, verso 22. Todas as partes aí estão escritas, essa parte que Jesus falou. Que a graça de Deus vai ser revelada nessa parte aí que eu estou lendo aqui a palavra de Deus. A graça de Deus vai ser revelada nessa parte. E vai vir pelo dois profetas, que Elias e Enoques, que eu acredito que vai ser eles que vai vir trazer essa graça, porque essas igrejas que tem hoje, congregação, Assembleia de Deus, Deus e Amor, todas essas igrejas são falsas, elas são firmes, porque quando Deus revelou para o Luiz Francisco a CCB, ele falou que não podia ter CNPJ, não podia vender véu caro, não podia vender Bíblia cara. Hoje eles vendem, o que mais vende é isso. Então tem luxo, é a igreja da luxúria. Mas todas as igrejas são igrejas da luxúria. Esse negócio de show gospel, Deus não está nem perto. Deus não está nem perto de show gospel, fala que Deus está... Não, isso daí é só para ganhar dinheiro, é só luxúria. Deus não está nesse meio não. Se eles cantassem de graça, é uns hinos até bonitos, uns louvores até bonitos, se cantasse de graça, não cobrasse nada, aí Deus estava no meio. Mas esse negócio de dinheiro, de luxúria, de poder, Deus está fora. Esse líder aí da Assembleia de Deus diz que ele tem uma casa, uma mansão, que esse trem é enorme, que tem Ferrari, tem helicóptero, tem aqueles carrão motona, luxo, tem muito luxo ali naquela casa. O líder da Assembleia, o presidente da Assembleia de Deus. Da congregação cristã também, ele só quer saber de Hilux, de carrão, esse negócio, tem um negócio de empreender, vender coisa cara para se enricar. E Jesus, esse mandamento que eu estou falando aqui, divide tudo que tu tem com os pobres, vende tudo que tu tem e divide com os pobres, ele simboliza os 10 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Simboliza os 10 mandamentos. O que acontece? Ninguém conseguiu seguir os 10 mandamentos. E ninguém consegue amar o próximo como a ti mesmo. Ninguém consegue. É difícil. Você ter 2 mansões, você dá uma para uma pessoa que não tem. Você tem 2 carros, 10 carros, divide tudo com os pobres que não tem condições. Isso daí você não consegue fazer nunca. E os 10 mandamentos ninguém conseguiu. Não sei se Enoque conseguiu, né? Porque Enoque foi subido, o livro de Enoque foi cortado da Bíblia. Então a graça de Deus, ela vai ser revelada nessa parte, onde é que fala ali, esqueci o nome do capítulo, já li esse capítulo, onde é que supre os necessitados, supre a viúva, onde supre os que estão no leite de dor, os que estão necessitados, no isolamento, ali no hospital. Esses aí essas pessoas que suprem, que é baseado na graça de Deus, é aqueles que suprem. E amar o próximo como a ti mesmo,
que é difícil demais, uma pessoa está lá em São Paulo, você tem que amar ele como a ti mesmo. Se você tiver um carro, você tem que, 2 carros, você tem que dividir com o próximo. Se você tiver 10 carros, tudo tem que ser dividido. Então a graça de Deus vai ser revelada nessa parte. Jesus vai mandar os profetas aqui e eles vão falar, ó, aquele que tiver muitos bens materiais e não dividir, não faz parte do Senhor Jesus, não faz parte de mim. O Senhor Jesus que disse, não faz parte de mim. Então Jesus estão falando que ele agrada da humildade. E também está escrito na palavra de Deus, baseado também na graça de Deus que vai ter. Quando fazei um banquete na sua casa, não chamai os seus vizinhos ricos, seus irmãos ricos, chamai os pobres, os cegos, os paralíticos e os necessitados que estão sofrendo. É isso aí que você tem que chamar. Você chamar um rei, um poderoso ali, um rico, aí ele vai te recompensar. E se você chamar um pobre necessitado, ele não tem condições de recompensar. Quem vai te recompensar é o Senhor Deus, com a graça de Deus, com a salvação da sua alma, com a vida eterna. Então, gente, o que eu quero falar para vocês, que essas religiões aí, todas são falsas. Você que está nessa igreja, quiser continuar nessas igrejas, pode continuar. Não vou mandar você sair nem nada, mas a graça de Deus vai ser revelada ainda, porque quando Jesus vir aqui na terra, ele vai querer levar. Ele não vai querer levar aqueles que juntam tesouro aqui na terra. Ele vai querer levar aqueles que juntam tesouro no céu. Então nós não precisamos de mansão, nós não precisamos de carrão zero, né? Nós precisamos da humildade. E luxúria é pecado. Luxúria, avareza, ganância, tudo isso é pecado. Deus não agrada. Às vezes você fica preocupada só com uma coisa e esquece das outras. Então, gente, você fica atento, que a graça de Deus vai vir nessa parte. Se você prepara o teu coração, se você tiver 10 mansões, todas as 10 você vai ter que dividir com os pobres, se você quiser dar a vida eterna. Se você tem 10 motas, você tem que dividir as 10 motas. Se você tem 2 feiras, tem que dividir a feira com o teu irmão. Amar o próximo como a ti mesmo, que simboliza os 10 mandamentos. É difícil você amar o próximo como a ti mesmo. Tudo que você desejar para você, você tem que desejar para o seu próximo. Tudo que você não pode falar mal dele, que você falar mal dele, você está falando de si, mesma coisa, né? Então, gente, essa aí que é a revelação que Deus me deu, que vai chegar um dia. Esquece, a congregação nossa é a verdadeira graça. Não é não. Porque quando Deus revelou por isso Francisco, era uma coisa, hoje é outra. Hoje é dinheiro. Eles falam assim, me dá o dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Pra que igreja luxuosa? Deus não agrada. Porque Deus falou que não habita no templo feito por mão de homem. A igreja é o povo, é os nossos corações. Então, gente, não precisa de igreja luxuosa. Basta um salão aí simples aí, Deus agrada mais do que igreja luxuosa. As mansões é lá na glória de Deus. Juntar tesouro lá na glória de Deus. As esmeralda, o jaspe, esses ouro aí, cara, tenha lá na glória de Deus. Aqui, quem correr atrás desses ouro aqui, vai perder lá. Se ganhar aqui, perde lá. Se perder aqui, ganha lá. Então, prepara o seu coração, que quando a graça de Deus vir, você vai ter que dividir tudo com os pobres, igual Jesus. Está escrito, não é só em São Mateus, não. É em 3 livros. É em São Mateus, em Marcos e em Lucas. Então, é isso aí que Deus me deu. Fica com Deus, que Deus abençoa. Vamos esperar, né, o povo preparar o coração para dividir tudo o que tem com os pobres quando a graça de Deus for revelada. Porque essas igrejas aí é só luxúria. Essas cantor gospel, Deus não está nem perto. Deus não agrada não, porque eles cantam uns louvores até bonito, mas é para ganhar dinheiro. Um show deles é 100 mil reais, 50 mil reais, né? Eles ficam ali aprendendo, cantando ali, fazendo ali, esforçando ali, mas é puro dinheiro, não é para louvar o Senhor Jesus, não. Agora aqueles que cantam hino, que não cobra nada, que não ganha dinheiro com
com a palavra de Deus, que não vende bliba, que não vende véu caro, que não vende explorando o consumidor, explorando o seu próximo, esses aí pode ser que está enquadrado na graça de Deus. Mas esse que anda explorando, ganância por dinheiro, querendo coisa material, esquecendo de juntar tesouro no céu, esses aí não está nem perto da graça de Deus, não está nem perto do Senhor Jesus. Então, é essa aí que eu quero falar. Esses irmãos que pregam bonito aí, eles só pregam para poder aparecer. Chega ali num carrão na igreja, no Hilux, num Vectra, num carro de luxo, num Greta, num trem aí que eu nem sei o nome, e chega lá com aquela chavona, lá em cima do púlpito, ali a carne dele está inchada porque tem muita coisa, tem muito dinheiro, e ali ele vai aparecer. Mas Deus não está nem perto. Agora quer que chegar com um terninho velho, com um carrinho velho, sofrendo, ali, trabalhando o dia a dia sofrendo, para ganhar só o pão de cada dia e pregar lá, esse aí Deus está no meio dele, que é o pequenininho. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, foi no jeguinho humilde. Ele não veio como rei, ele não veio no cavalão de cavalo de ouro, nem de fogo, nem de nada. Ele veio no jeguinho emprestado. Nasceu num curral de manjedoura. E Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Aí aquele homem lá, aquele mancebo lá falou: não, isso eu faço. Às vezes ele dava alguma feira, às vezes ele dava alguma coisa. Mas quando Jesus pega tudo que tu tem, divide com os pobres, ele deu linha. É os 10 mandamentos baseados nessa palavra que eu estou lendo aí. E a graça de Deus vai nascer nessa parte aí, quando Elias e Moisés voltar, ou então Deus revelar para os 2 servos de Deus aqui na terra. Fique com Deus, Deus seja louvado, amém, amém, amém.